Muito boa noite, estamos iniciando mais um Shima Talks. Sejam todos bem-vindos, o meu nome é a Iesa. Bom, para quem está participando aí pela primeira vez, o Shima Talks é realizado presencialmente lá no Orion Park, com o intuito de aproximar as pessoas do Centro de Inovação. Nesse novo formato, nós adaptamos aí para o online, mas mantemos a tradição de cada um com seu mate em casa, falando aí de temas de inovação, empreendedorismo e hoje sobre educação financeira. O Shima Talks ele é realizado graças aos nossos mantenedores, a Turma da Árvore, FAPESC, AT Plus Telecom, a Prefeitura de Lages e os nossos apoiadores, o Sebrae Santa Catarina e a Mate Inbox, que nos fornece aí as nossas ervas mate e um kit completinho que será sorteado no fim dessa edição. Durante todo o Shima Talks, no chat, está rolando um link para network. Então, você clica no link, cadastra o seu LinkedIn para trocar aí figurinhas, experiências com o pessoal que está participando desta edição hoje. Caso queiram falar, tirar dúvidas, é só se inscrever no chat também, que nós passamos a palavra. Não se esqueçam de seguir o @OrionPac nas redes sociais e marcar a hashtag Eu Sou Orion e a hashtag ShimaTalks. O tema de hoje é Desenvolvendo Educação Financeira em Pequenos Negócios e no Âmbito Familiar. Conta aí, Gil, quem são os talkers dessa edição? Uma boa noite, Iesa. Boa noite, pessoal. Pessoal que estão chegando também, fiquem à vontade. Nós já vamos começando aqui, mas podem chegando aí que a gente vai começar o nosso bate-papo, né? Então, falando um pouquinho então sobre educação financeira, a gente quis tentar mesclar um pouquinho mais essa pegada questão do controle do orçamento familiar, né? Então, envolvendo famílias, né? Para se desenvolver como investimento, sim, ou até passar aquele momento, talvez, de crise, que alguns estão passando por um momento atual, né? E também, às vezes, um pouco se confunde, né? A própria pessoa com a empresa, às vezes um MEI, né? A própria pessoa, como que fazer para separar as contas, né? Se fala tanto na teoria, mas às vezes na prática, no dia a dia, acaba sendo um pouco difícil fazer isso, né? Então, convidamos o Marco, que é da Eu Quero Investir, a empresa trabalha com investimentos, né, em diversas áreas, aí vai trocar uma ideia. O Marcos está lá de Balneário Camboriú, daqui a pouco falamos um pouquinho com ele. A Carol, que é contadora também, né, participa aqui do núcleo de contadores aqui, também vai falar um pouquinho sobre educação financeira, mais essa pegada, um olho de contador, né. A Sayonara, que é professora de curso de administração, né, Sayonara, também seja bem-vindo, daqui a pouco a gente fala um pouquinho. E o Rafael, né, que trabalha com um serviço de BPO para empresas, né? Então a gente vai mesclando um pouquinho aqui, um pouco fala, um pouco outro, e depois no segundo momento a gente acaba abrindo para o pessoal participar. Como a Iesa falou, quem tiver dúvidas, quem tiver sugestões, manda no chat a sua pergunta, ou eu quero falar ali no chat, a gente libera o microfone aí, e isso que é o rico mesmo do nosso bate-papo, né? Eu estou aqui tomando meu matin box aqui, minha erva mate, que estava falando pro pessoal, uma erva de carijo, né? Que é algo difícil de se encontrar, uma erva defumada, né? Tá bem bom aqui. Nós estávamos comentando no início ali, né? Que com a possibilidade de neve, né? E foi em 2018 que nosso primeiro Shima Talks que a gente fez, se não me engano era em julho, 10 de julho por ali, bem naquele dia nevou aqui na região, né? Então coincidiu ali, sempre tem um Shima Talks aí que tem um período de neve aí, bem curioso também. A gente, num momento normal, né, de Shima Talks, a gente sempre trazia alguma dica do mate, que era o oferecimento do Mate Box. Ainda a gente está com as ferramentas aqui, se adequando às ferramentas, não conseguimos rodar o vídeo, né, mas pessoal, dá uma olhada lá no site da Matinbox, né, matinbox.com.br. Depois a Iesa aqui, o pessoal vão passar também um cupom de desconto para quem quiser utilizar, comprar, né, algum produto, né. Tem o kit, né, que é assinatura, né, da erva mate, que vai todo mês na sua casa. Tem alguns produtos também, algumas cuias, bombas diferenciadas, eu estava olhando também, a Iesa, um produto lá que é tipo uma mescla de uma cuia com uma garrafa térmica para uma pessoa só, né? Então nós ficamos
bastante curioso saber como é que é aquilo, né? Que agora, no momento que a gente não pode compartilhar, né? Cada um pega sua cuia, né, Isa? Foi bem isso, né? Eles estão inovando também. Quem sabe vende recebida aí para os Mataus. Olha aí, fica a dica aí, pessoal da Martin Box. Certo, então, vamos parar de conversa fiada e já vamos começar o nosso bate-papo aqui, né? Eu já convido a Carol que também, na sequência aqui do nosso Shima Talks, tem uma outra live também, né, Carol? Então, já vamos aproveitando a Carol aqui para bater um papo. Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigado de antemão pela sua participação e fique à vontade. Obrigada, Gil. Muito obrigada pelo convite. Então, meu nome é Caroline, sou contadora e trabalho muito com contabilidade consultiva. Meu objetivo é trazer o empreendedor, né, para esse mundo das finanças, para explicar de uma forma mais simples o que é a contabilidade e o como ela pode ser facilitada no seu dia a dia. Então, eu espero poder contribuir bastante com esse nosso bate-papo de hoje, tá? E também, logo mais, eu vou estar fazendo uma live também sobre gestão financeira lá no meu canal do Instagram. Então, hoje o tema vai ser bastante afiado aí. Carol, hoje, inclusive, eu estava falando com um professor do curso de Contabilidade e Administração da Unifacvest ali, e ele estava comentando alguma coisa que chamou a atenção, né, que contabilidade é aquela conteúdo, né, que trabalha um pouco mais com números, né, e de maneira geral não tem um grande volume, né, de formandos, assim, né, mas a gente estava discutindo uma questão ali bem interessante, né, que por não ter esse volume, acaba gerando uma escassez de mão de obra, né, e muitas empresas procurando isso, né, e o que você acha que naturalmente, às vezes, as pessoas não... É um negócio tão bonito de falar de dinheiro, né, e as pessoas parecem que não gostam de trabalhar com isso, né. O que acontece na sua visão? Assim, o que faz as pessoas, eu não vou trabalhar por isso, por quê? Isso é tão bom ter dinheiro. Então, eu vejo isso como uma crença da pessoa, né? Então, hoje eu já consigo perceber quando o cliente tem uma crença muito grande de medo do dinheiro, mas só que ele fala tanto da boca para fora que ele quer ganhar dinheiro e dentro dele ele tem não quer ter controle ou talvez não tenha o conhecimento adequado, né? Então, nessa parte da contabilidade vem muito, deixou mais de se ter. Eu sempre digo assim, quando você fala de um contador, o que você imagina? Você imagina uma pessoa velha ali com uma calculadora na mão, fazendo cálculos. E hoje não é mais isso, né? Hoje o contador, ele está dentro da empresa. A metodologia que eu utilizo é de estar junto ao empresário, verificando o que a gente pode estar fazendo, o que pode estar melhorando e quebrando essa crença do dinheiro, porque ainda se tem a crença de que só rico pode ter dinheiro, de que eu tenho que trabalhar muito para ter dinheiro. Então, isso aí, se Deus quiser, ainda tenho bastante projetos em mente para estar trabalhando isso com os próprios empresários. E só respondendo a tua pergunta também, essa parte da questão de escassez na área, eu acredito o pessoal não quer saber de lei. Então, é difícil encontrar aí profissionais dessa área. Mas tem oportunidades também, né? Então, bastante oportunidade. E complementando o que a Carol falou, tem aluno, porque eu dou aula na administração, que vai na administração e diz, a administração é mais fácil que a contabilidade, porque aqui não tem tanta lei. E aí chega lá, a gente começa a trabalhar também a parte financeira, a lei deles. Professora, eu achei que não é assim. Sim. E daí muitos querem também se especializar e acabam se encantando por essa área, mas eles ficam sempre tentando achar o caminho mais fácil, né? Sim. Então, já aproveitando o gancho ali, a Sayonara já iniciou ali, acho que podemos aproveitar o andamento, né, dessa linha que você comentou. Eu sou da administração também, né, então, e acabei meu TCC foi na área de finanças, na parte financeira ali, fiz um mestrado em marketing, né, mas é um marketing com uma visão um pouco mais, um olhar mais estratégico, né, então, assim, a viabilidade de novos negócios, né, então tem toda uma questão de produto,
de praça, enfim, os 4 P's ali, mas ela só é viável, né, se você conseguir provar que aquele negócio é viável, né? Então entra muito a parte de finanças, né? E como você vê primeiramente, boa noite, Sayonara, seja bem-vinda, né? Então, como você vê essa galera que está na universidade hoje? Assim, qual é a sua visão? Complementando esse depoimento inicial teu. Então, eu vou me apresentar. Bom, eu sou Sayonara, sou graduada em administração, tenho mestrado em ambiente e saúde, né, uma área mais diferenciada, trabalho na Uniplac, no curso de administração, e em relação, assim, a gente recebe alunos de 17 anos, né, e também tem empresários, como a Carol falou, e muitos, por incrível que pareça, eles ainda não têm essa, como é que eu vou dizer, essa percepção de dinheiro, né? Eles não conhecem dinheiro. Para eles, assim, professor, eu tenho dinheiro, então eu vou gastar, vou comprar isso, vou parcelar e vou, sabe? Eles não têm essa noção de dinheiro. E aí eles, assim, então agora a gente vai aprender a administrar o dinheiro. Eu digo, gente, isso é uma coisa que vocês não é do dia para a noite, assim, é uma construção, né? Aí eles, mas no curso, muitos alunos têm muita dificuldade com a questão financeira, e eles falam assim, professor, só para me dar uma dica de como fazer isso, como fazer isso. Eles têm muita curiosidade sobre bolsas, sobre essa questão de investimento. Isso é uma coisa assim porque eu digo que parece que tá meio na moda, sabe? Todo mundo quer virar trade agora na quarentena, e aí eles também têm muita curiosidade, mas eles não sabem nem dominar o dinheiro deles para depois chegar nessa parte de investir. É uma dificuldade que a gente tem, assim, não sei se é porque eles são muito novos, né, tem 17 a 20 e poucos anos, mas é uma dificuldade que a gente enfrenta na sala de aula, essa questão da educação financeira, da percepção de dinheiro, né, o quão de dinheiro eu posso gastar, eu tenho, é bem complicado isso. Só complementando o que a Sayonara falou, eu vejo isso que vem muito da educação infantil, né? Infelizmente, eu não cheguei a me atualizar, mas infelizmente ainda não está na própria base infantil essa própria educação. Eu digo isso por mim, porque quando eu saí para o mundo para trabalhar, eu também não tinha essa experiência, né? Uhum. Eu sabia que eu tinha que pagar as contas, mas ensinar como guardar dinheiro e etc e tal, né? Então, eu vejo muito que vem da base da educação infantil isso. E também familiar, né? Porque muitos pais não têm esse conhecimento. E aí o filho acaba que, né, não tem, vai uma sequência. E eu fui aprender com você lá na graduação, né? E ainda então é uma questão que demora. Eu tenho aquele livro, acho que eu não tenho certeza do nome, mas acho que é Pai Rico, Pai Pobre, né? Alguma coisa assim. Uhum. Ele fala exatamente isso, né? Essa questão assim da criação, né? Então, que as crianças, né, os adolescentes, enfim, eles vão aprendendo o que tem em casa, né? E são criadas algumas, digamos assim, umas culturas, sei lá que seria o termo, assim, umas limitações, né? Dizendo que não, você... Né? E aquilo é uma crença limitante, né? Talvez alguma coisa nesse sentido, né? E de fato, né? Algo que você vai precisar desenvolver, mas você não, às vezes não tem um ambiente propício para que isso aconteça, né? Então, às vezes também falta isso, as pessoas começarem a falar sobre dinheiro, né? De uma maneira não ruim, assim, que é capitalista, quer acabar com todo mundo, não sei o quê, mas é uma coisa que é necessária, né? E se você não tiver esse cuidado, você vai ir para a vala dos ratos, né? Como ele cita lá no livro, né? Ô Gil, posso fazer uma participação? Eu acho que isso é um assunto bem pertinente, mas também fazendo um comentário, eu acho que as pessoas começaram também a perceber isso e as escolas já estão se movimentando também nesse sentido para tentar compensar essa deficiência, né? A escola que meus filhos estudam, por exemplo, a partir do 5º ano, eles já estão dando educação financeira na escola. Eu acho que esse é um caminho que realmente mostra aí que isso tem feito falta hoje e trabalhar isso lá na base pode fazer uma diferença importante, né? Pegando o gancho ali, o próprio Sebrae, né, tem um programa junto à prefeitura, né, que é o JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos, né, então tem todo um trabalho dentro do ensino fundamental, né, que vai desenvolvendo essa cultura de trabalhar o dinheiro,
que eu tenho que trabalhar, né? Mas eu não vou só ficar o resto da vida com aquele dinheirinho, posso desenvolver, né? Então, isso é bem desafiador, né? Talvez está aí, né, um bom início, né? Iniciar na educação básica mesmo, lá, fundamental. Rafael, você que já puxou aí, quer continuar? Fica à vontade aí. Muito obrigado pela sua participação aí. E com certeza é muito válido também essa troca de conhecimento aí. Fica à vontade aí, Rafael. Obrigado, Gil. Bom, prazer estar participando. Me apresentar primeiro. Bom, meu nome é Rafael Bastos, né? Eu sou graduado em Engenharia de Controle e Automação. Eu tenho MBA na área de Gestão Empresarial. Sou empresário, atuo em algumas... tenho alguns negócios e, entre eles, uma das empresas, uma de consultoria, e a outra a gente atua bastante na área de BPO, que é o termo em inglês, que é terceirização de processos administrativos, né? Que a gente veio justamente aí tentar atender uma necessidade que a gente percebe das pessoas, das empresas, de justamente contarem com a terceirização nas atividades administrativas para que pessoas especialistas façam isso e as pessoas possam focar no seu core business. E isso tem se demonstrado bem interessante, uma aceitação bastante bacana, inclusive agora nesse momento de pandemias aí, de pessoal se reinventando, realmente o pessoal começou a perceber que é possível e que dá certo, e justamente até questões assim de redução de custos, né, para a empresa acabou sendo bem interessante. Mas, bem, então, basicamente, só para finalizar aquela questão que a gente estava falando ali sobre a educação né, financeira nas escolas, uma coisa também que é interessante comentar é que existe um programa também, acho que o Sebrae, né, justamente junto com o governo estadual para também disseminar esse estudo, essa educação financeira para escolas estaduais. Então, eu comentei, né, citei pontualmente na escola dos meus filhos, mas isso não é um privilégio apenas das escolas particulares. Também hoje já existe um programa do governo junto com o Sebrae que estão desenvolvendo estão iniciando esse trabalho também para fazer educação financeira em escolas estaduais. Então, é bem bacana e bastante necessário e bacana isso aí. Aproveitando, Rafael, como você vê o momento agora, assim, essa questão atual ali, né, hoje da crise, né, enfim, você que está acompanhando as empresas, assim, como vocês vê essa preparação, assim, das empresas? Como que é o momento? Como você vê, assim, se fosse fazer uma percepção, não, eu acredito que as empresas hoje estão mais assim, precisaria ir mais para esse lado, assim. Só dando um diagnóstico do que você vê hoje, até a Carol, se quiser complementar, mas do momento atual em relação a isso. Gil, eu diria assim, mesmo antes, eu trabalho em consultoria, né, na parte financeira, e mesmo antes da pandemia, de um modo geral, a gente já percebia que as empresas tinham ainda pouco conhecimento, pouco preparo para atuar com a parte financeira das empresas. Isso é uma realidade. Aquilo que você comentou no começo ali, a separação entre pessoal e empresa é assim o carro-chefe que a gente mais encontra nos pequenos empresários, e aí dificulta tudo, né? Dificulta as pessoas entenderem o seu negócio, entenderem a viabilidade do seu negócio, entenderem os números. Muitas vezes a gente se depara com situações que as pessoas dizem assim, mas meu negócio não dá dinheiro, eu não estou sempre no vermelho. E a gente vai lá e mostra que o negócio, ele é viável, mas a pessoa é que, de repente, gasta demais, ou tem retiradas demasiadas. Então, assim, não bote a culpa no negócio, né? Não é o negócio em si. Então, as necessidades de se ter o conhecimento do negócio, de ter indicadores, é fundamental. E agora, com esse momento, assim, eu acho que muitas pessoas precisaram, o que antes não davam tanta atenção, ou ia levando meio que no bolo, precisaram parar e botar a cabeça no lugar e dizer, poxa, eu preciso agora realmente entender. Eu preciso saber quanto que eu tenho que vender para eu poder achar lá meu pé, lá meu ponto de equilíbrio. Então, assim, começou realmente, assim, quando a água bate no pescoço, às vezes as pessoas aprendem a nadar forçadamente, né? Então, foi mais ou menos assim. Eu vejo que as pessoas estão buscando mais, tem bastante formas hoje de conseguir isso, né? O Sebrae é um grande apoiador hoje nesse momento também.
mas eu percebo que as pessoas agora, por uma questão de necessidade, começaram a se conscientizar, fato que talvez ao longo dos últimos anos, mesmo pedalando, às vezes o pessoal não dava tanta importância. Agora tiveram que parar e se dedicar a isso, porque realmente foi uma situação, né, inusitada a todos. Complementando ali com o Rafael, eu acredito que ele deve pegar muita situação de que o próprio empresário diz assim, não, eu sei fazer o operacional, eu não quero cuidar do financeiro, eu não gosto do financeiro. Ou senão eles assim, não, eu mando para o meu contador e ele que vê. E não é isso, sabe? É a questão do acompanhamento diário. Então, eu vejo muito isso da contabilidade tá na parte da educação. Então, eu trato hoje meus clientes mais como um educador, pegando eles ali, explicando o porquê, por que os teus gastos pessoais não podem ser dentro da empresa, por que você tem que ter atenção com o teu negócio. Então, e isso também vai do empresário querer. Quem estava, essa crise que estamos passando, o negócio da pandemia, empresas que tinham sua reserva de caixa, que trabalhavam já fazendo, né, o seu colchão financeiro, eu dou sempre o exemplo que é igual uma ondinha, né? Deu a ondinha, as empresas só deram aquele pulinho, deu um sustinho, né? E empresas pequenas que não estavam preparadas, ou que achavam que, acontece muito do empresário ver dinheiro no caixa, ele já achar que é dele, que ele já pode estar tirando, que ele já pode ir numa loja comprar uma roupa. Então, isso para eles também estão aprendendo, só que eu digo que eles precisam também ter vontade de querer aprender e querer saber que isso tem que mudar, porque as coisas estão mudando. Poderíamos dizer que a pandemia forçou um pouco a transformação digital, mas também forçou a transformação financeira, né? Essa necessidade de se controlar cada vez mais. Não só na pandemia, mas em cada crise que volta, e que isso é cíclico, vai voltar, né? Então, esses momentos que faz a pessoal a refletir sobre isso, né? Acho que tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né? Porque também tem bastante gente que, por exemplo, que nunca sentou para ver o quanto que eu gasto e o quanto que eu ganho, e agora na pandemia se obrigou a dizer, não, agora eu vou ter que cortar aquela assinatura que eu nunca usei, eu vou ter que verificar o que eu faço, né? Em virtude de tudo que está acontecendo, né? Correto. Legal, a Sayonara comentou ali alguma coisa ali, o pessoal, os alunos dela estão muito interessados ali em investir na bolsa, virar trade, enfim, né? Eu confesso que no tempo do Ricardo, que estava aqui acompanhando mais em Lages aqui, a gente fazia algumas investimentos, investir em small cap, em blue chip, em opções, em fundo de investimento imobiliário, enfim. Marco aí, o que você tem a dizer para esse pessoal que quer entrar nesse mundo aí? Como é que está o cenário atual aí? Existem muitas, às vezes, informações aí que são corretas, às vezes não tanto, né? Mas é um bom caminho. E se o pessoal quer chegar agora também, por onde começar? Fica à vontade, Marco. Legal. Bom, vou me apresentar então, né, para o pessoal. Meu nome é Marcos, sou sócio da EQI Investimentos, que é proprietária do site Eu Quero Investir. Hoje, a gente fica atrás da Infomoney como o segundo maior site de investimentos do Brasil. A gente fica aqui em Balneário Camboriú, né, a nossa matriz. A gente tem uma estrutura de alguns escritórios pelo Brasil. Então, a gente começou como um escritório de assessoria para investidores de Bolsa de Valores, lá em 2012, e aí foi evoluindo durante o tempo, né? Hoje a gente tem renda fixa, fundos de investimento, ativos tanto de multimercado, bolsa, moeda, tudo muito na mão do investidor. Só que ele precisa entender como fazer isso. Então, a nossa empresa cresceu nesse tempo, a gente se tornou a maior assessoria de investimentos do Brasil. Na crise, inclusive, a gente saiu do primeiro trimestre como a maior operação do Brasil de assessoria de investimentos. Então, assim, o caos é oportunidade, né? Enquanto todo mundo estava se escondendo, a gente estava muito bem preparado aqui para orientar, para deixar tranquilo e aproveitar as oportunidades com os nossos clientes. Então,
A gente aproveitou esse movimento e agora, recentemente, a gente deu entrada no Banco Central para virar uma corretora. Então, antes a gente usava uma plataforma para atender nossos clientes e agora a gente vai virar uma corretora de investimentos. A gente sai de uma base de quase 10 bilhões de reais de clientes assessorados para uma nova plataforma, um empreendimento novo pós uma crise, né, uma pandemia. Então, olhando como empreendedor, olhando como empresário, para a gente, essa alavancada que a gente deu na crise nos possibilitou a sonhar mais. Poxa, já que a gente saiu como maior, a gente entendeu que era o melhor atendimento do Brasil, faz muito sentido a gente crescer como empresa também. Então, agora, né, nesse novo formato, a gente segue como corretora, até o Banco Central ainda não nos liberou, né, falta toda a parte de documentação, mas a gente tem um sócio grande, né, para quem conhece, é o BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, comprou metade da nossa empresa por 200 milhões de reais, e a gente agora, assim, em Santa Catarina, vai criar a melhor estrutura do mercado financeiro do Brasil. Então, a gente descentralizou de São Paulo para poder manter a humanidade, a simplicidade e, principalmente, a qualidade de vida, né? Muito diferente não estar em São Paulo, estar em Balneário Camboriú, né? Perto da praia, perto de lugares muito bonitos e conseguir manter uma qualidade de vida legal. Então, inclusive, usando o gancho da professora, né? Hoje, né, as pessoas viram o tempo vago e quiseram começar a investir na ilusão, eu digo assim, porque não se começa a investir direto na Bolsa de Valores, né? Acredito que há uma educação financeira, há um entendimento do que é uma Selic, do que é um CDI, de como o sistema macroeconômico influencia nos ativos financeiros, e por isso que as pessoas às vezes se frustram com os investimentos, porque começam errado. Né, vão pelo fácil, vão pela promessa de um ganho, vão pela promessa de um desenvolvimento que a gente sabe que não existe. Eu digo, né, a gente que está aqui dentro, a olhos nus, há 5, 6 anos atrás, eu também achava que era isso, por isso que eu quis trabalhar no mercado financeiro. Então, quando tive a oportunidade de estar do lado da minha casa, trabalhando com bolsa de valores, eu achei maravilhoso e não tive nem outra alternativa a não ser usar a minha faculdade para pensar nisso. Eu também fiz faculdade de administração aqui na Univale, tenho certificado hoje, né, habilitação de especialista em investimentos pela Ancor, e atendo hoje a investidores com um patrimônio líquido de investimentos acima de R$1 milhão, né? Como o mercado chama, eu sou um assessor private, e aí tenho minha equipe que faz todo o atendimento, desde o varejo do investidor que tem ali 30, 50, 100 mil reais, até a parte do private e do corporate para empresas também. Então, hoje a gente segmentou a empresa e cada especialista trata de um tipo de carteira. Bom, só pegando então, respondendo, né, hoje o mercado, né, a gente está 18 de agosto, ele já nos deu bastante oportunidade, né? Tem uma máxima nesse mercado que o caos, ele é a oportunidade. Então, muita gente fez dinheiro fácil nesse primeiro semestre. Claro, com uma devida proporção de estar dentro de ativos que entregam, né, essa possibilidade, mas passou. A gente voltou para um cenário onde a gente já tem o mercado financeiro mais consistente, o mercado financeiro sem pânico, sem oscilações grandes. Claro, em alguns tipos de ativo a gente vai encontrar, mas um ponto estratégico. De novo, a gente precisa ter muito estudo, ter muito conhecimento para fazer uma aplicação. Não digo que eu tenho que ser um especialista para investir, não. Eu só preciso entender um pouquinho do meu dinheiro, um pouquinho do meu objetivo de vida e principalmente um pouquinho de como o cenário econômico me entrega essas possibilidades. Então, quando a gente fala em educação financeira, a gente fala em se conhecer primeiramente.
entender dentro do meu orçamento hoje quanto eu consigo investir, dentro do meu orçamento hoje por quanto tempo eu posso investir cada parte desse meu capital e, a partir disso, a gente seguir uma estratégia de investimentos. Aqui até a gente entrega isso para o investidor hoje em forma de conteúdo, né? Nossos canais, até fazendo uma propaganda, a gente tem o site euqueroinvestir.com e o canal no YouTube Eu Quero Investir, onde a gente entrega conteúdo gratuito. Muita gente pergunta, poxa, por que vocês não fazem um curso? Porque a gente não é professor, a gente não é um didático, né, dessa área. A gente gosta de investimento e a gente entrega conhecimento. Mas ninguém aqui é professor, né? A gente tem uma professora aqui que pode falar muito melhor do que eu sobre isso de uma forma mais teórica, de uma forma mais didática. Então, a gente hoje entrega o conteúdo, claro, com um pouquinho de opinião, um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa experiência, para o investidor tomar as suas decisões. A gente também não toma decisão, não gere o dinheiro do investidor. O que a gente gosta aqui é de informar, é de dar possibilidades dele aprender mais, e isso tudo de uma forma gratuita. Claro que, consequentemente, né, a gente tem um mestre em marketing aqui, consequentemente, o cliente ele entende o que a gente faz, ele entende quão bom é o nosso suporte, vira nosso cliente, e assim a gente tem o retorno sobre esse investimento de dar o conteúdo, de ensinar ele a investir melhor. Então, a nossa empresa cresceu assim, né? A gente tem mais de 40 mil clientes pelo Brasil todo, 60% dos nossos clientes estão em São Paulo, e a gente está descentralizado, mas ainda assim sendo a maior operação do Brasil. Então, muito disso foi no crescimento da educação financeira, onde as pessoas querem saber, as pessoas querem entender, mas elas às vezes não sabem nem por onde começar. Então, a gente tem essa trilha de aprendizado, onde a gente mostra o que deve ser estudado. Não, nem o que deve ser feito, mas o que deve ser estudado para ter uma introdução a esse mercado, né? Para eu ter condição de uma tomada de decisão melhor. A gente acredita muito nisso. Quanto melhor o conteúdo, melhor o nosso leitor, o nosso cliente está informado, melhor decisão ele toma. Então, não é uma pessoa que se frustra no mercado financeiro, não é uma pessoa que procura ganhos fáceis e não é uma pessoa que se ilude com um mercado que ele vá sair daqui rico. Não, a gente vai ter dinheiro, a gente vai construir patrimônio trabalhando e trabalhando muito, né? Assim, eu costumo falar que, poxa, o meu cliente tem que ficar tranquilo que eu estou cuidando do dinheiro dele, porque ele precisa usar o tempo dele para trabalhar. O meu cliente médico, ele precisa usar todo o tempo dele para salvar a vida, para trabalhar no dia a dia dele. Ele tem que dedicar isso, porque é dali que sai o sustento dele, é ali que sai a construção do patrimônio dele. Os investimentos, eles acabam sendo uma forma de cuidar melhor desse dinheiro. Então, não tem uma fórmula mágica. A gente precisa entregar isso para o mercado, a gente precisa desmistificar, né, o fato de que o mercado de capitais ele é acessível para a pessoa ficar rica, para a pessoa ganhar muito dinheiro. Não, isso acontece, dependendo da proporção que a pessoa está no mercado, isso acontece. Mas o mercado de capitais ele é usado para rentabilizar melhor esse dinheiro. Por isso que a gente tem empresas na Bolsa que pagam bons dividendos, fundos imobiliários que entregam dividendos mensais para quem quer uma alternativa aos imóveis, aos galpões logísticos. A gente tem a renda fixa, fundos de investimentos que dão acesso a investimentos que os investidores não teriam em bancos tradicionais, em estruturas tradicionais de investimento. Então, o mercado de capitais hoje, ele existe e a gente está aqui para facilitar esse acesso. Não tem uma fórmula mágica que a gente criou. A gente cresceu porque a gente sempre foi muito transparente e ensinou as pessoas a investirem, né? De uma forma simples, de uma forma em que ele consiga buscar isso com uma coerência na vida dele, de acordo com o perfil de cada um.
Legal, Marco. Aí já foi acho que já respondeu bastante pergunta, inclusive, ali que a Sayonara tinha feito, né? Mas vamos lá. Antes da gente, para iniciar o bate-papo aí, o pessoal que estão participando aí, quiserem mandar suas perguntas, fiquem à vontade, mandem no chat ali. Se quiser abrir o microfone, manda ali também. A gente, na sequência, vai fazendo essas liberações, né? Mas, assim, antes, talvez, do investimento, existe, digamos assim, obter um recurso, né, para poder investir, né? Então, assim, como que eu começo a começar a separar, né, esse valor, né? Tanto uma pequena empresa, o próprio MEI, ou as pessoas, mesmo pessoas físicas, né? Então, pensando assim, eu tenho um objetivo que eu quero investir ali nos investimentos que o Marco comentou, né? Por onde eu começo? Hoje eu não faço nada. O que eu devo fazer? Por onde eu devo começar? Como eu falei, tanto a empresa para investir, para adquirir, ampliar a sua produção, enfim, ou até as próprias famílias, né? Por onde começar? Pessoal que já quer comentar aí, fique à vontade. Eu posso? Assim, ó, eu acredito que primeiro a gente precisa saber aonde estamos. O que mais vem para mim é o seguinte: eu quero começar a guardar dinheiro, mas eu não sei como é que eu faço na empresa. Então, uma dica que eu dou é monitorar. Mas então eu vou esperar virar um mês, que daí no dia 1º eu começo, tudo no dia 1º, né? Não. Então, quem já é habituado com o celular, de estar anotando as coisas no celular, anota no celular, começa a ter um diário, né? Se tu fizer isso por uma semana, anotando os gastos, o que você está fazendo, você já consegue ter fazendo um levantamento da onde que está indo o teu dinheiro. O ideal é que você faça por um mês. É meio chatinho isso? Mas para onde você vai conseguir. Isso aí. Você vai ver a realidade, tipo, por que eu passo no mercado todo dia comprar água se eu posso levar na garrafinha aqui e pegar no filtro de casa? Tipo, mais ou menos isso, entendeu? Então, eu tinha um vício que eu começava... Eu tomava muito refrigerante. Meu Deus, Carolina, além de ficar gorda, você vai querer ficar tomando refrigerante, sabe? Então, é a realidade. Esse tempo um cliente chegou para mim e falou assim: Carol, que vergonha na cara, tipo, que tapa na cara, eu tô vendo o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Então, acho que a primeira quebra de visão que vocês têm que ter é o levantamento aonde que está indo meu dinheiro. Isso. Sabe aqueles aplicativos de comida, né? Agora na pandemia e tal, eu comecei a notar, meu Deus, olha aí, Carolina, eu fico me xingando, olha aí, guria, o que você está fazendo com o teu dinheiro? Então, é perceber aonde que está indo, para daí verificar no aonde que vai ser investido. Só puxando o gancho ali do nosso colega, o ano passado, eu acho que eu fiz 1 ou 2 declarações de clientes que investiram. Esse ano, pipocou. E daí eu questionei, você tem um controle, principalmente ações, né? Tu tem um controle e tal? Não. Daí eu fui fazer um levantamento, né, de valores de todos os que eu fiz, gente. Assim, eu acho que se deu 1 ou 2 que teve lucro, foi pouco. Então, eu falava assim, veja bem, você está indo nesse mercado, né? Pesquise, vá atrás, veja se não é necessário você já ter alguém que invista, porque o brasileiro é complicado, ele quer fazer tudo sozinho, né? Ele vê o vídeo no YouTube. Não precisa de um contador, não precisa do investidor, não precisa de nada, eu faço sozinho. Então, perceber o que está acontecendo. Acho que eu falei demais, né? Mas só complementando o que a Caroline falou, outra coisa também assim, que dizem, né? Mas eu recebo a notificação do que eu gastei no meu celular do cartão, então, né? Eu sei o que eu gasto, porque eu recebo a notificação. Gente, não adianta a notificação, você tem que anotar. E é revelador, né? Você começa a mapear teu gasto e, assim, já era, né? Porque daí tu consegue analisar onde tu consegue, no caso, eliminar ou poupar ou gastar melhor, né? Que a gente diz, e gerar meta financeira, para daí começar a investir ou pensar e estudar também sobre investimento, porque como a Carol falou,
Tem gente que não, agora eu sou investidora. Ela viu um vídeo no YouTube, comprou ação e não, agora eu... E os meus alunos, gente, de, sabe, 20 anos, 17, 17, eles estão entrando nisso assim, não, professor, agora eu tô investindo, professor, assim, calma, vai... Mas, assim, ele não tem nem controle do que ele gastou com a namorada na janta, o que ele foi, ou que ele pediu comida, porque ele prefere, né, do que... Mas ele agora tá... Então, é um controle bem... É necessário esse mapeamento. Ou eu digo que tem que anotar na caneta que você parece que percebe melhor. Eu, no celular, já tentei usar os aplicativos, confesso, usei o Guia do Bolso, usei o Olivia, usei... Não funcionou. Um bloco de notas ali do telefone também, eu tive que colocar no papel. Então, cada um encontra a sua maneira de mapear o gasto, de monitorar, mas o importante é sempre ter esse cuidado, né? Uma dica legal. Também. Só bem rapidinho. Manda bala, Rafael. Manda bala. Só fazendo um complemento, concordo plenamente com o que a Carol e a Sayonara falaram. Eu acho que hoje a gente tem muito mais situações em que as pessoas não têm o controle do que geram e que gastam. Então, ainda temeroso assim, começar a investir sem saber o quanto pode investir, né? Por outro lado, né, até defendendo um pouco a atividade do Marco lá, eu acho extremamente importante que as pessoas busquem, né, esse tipo de alternativas, porque hoje, com a nossa Selic no patamar que está, deixar o recurso parado no CDB é complicado também, né? Então, assim, a diversidade, como o Marco falou ali, fundo de investimento, fundo imobiliário, ações, enfim, tem uma gama de alternativas aí que, bem investidos, assessorados e bem estudados, vão permitir com que as pessoas consigam também ter aí um rendimento melhor do que hoje, simplesmente deixar lá na poupança ou CDB, né? Mas vai lá, Marco. Não, até uma dica, eu aprendi com a Camila, que ela, inclusive, está online, que é a minha namorada, é fazer um orçamento mensal e uma meta de gasto semanal, para controlar, né, a questão dos custos, porque assim, eu sou especialista em investimentos, mas eu fui aprender a ter educação financeira não faz muito tempo. Então, assim, de ter uma ideia de quanto custa a minha semana, de ter uma ideia de quanto custa o meu dia, e por mais que a gente passe longe de acertar, né, assim, por mais cuidado que a gente tenha, a não ser que a gente vire muito Caxias, e isso, assim, na minha aplicação difícil, porque a gente está na bagunça do dia a dia, às vezes não consegue anotar, tomar nota, então ter essa ideia é algo que ajuda muito, até para a pessoa não desanimar, não parar de fazer, ter essa ideia de quanto custa a minha semana. Poxa, minha semana custa tanto, então eu tenho ali esse brinco na conta corrente, X valor para eu poder usar durante a semana, eu sei que o meu cartão de crédito, ele pode ir a X valor para dentro do meu orçamento, e também tratar o investimento como conta, né? Para quem está começando, inclusive, eu sempre falo assim, tenho um irmão mais novo, tenho amigos mais novos que querem começar. E aí eles vêm nessa ilusão de que começar, eles vão ter que pensar num investimento muito glamuroso, só que ele quer começar com R$300 por mês, né? Poxa, quem consegue hoje, no começo de carreira, no começo de vida, guardar R$300 por mês é porque já tem uma boa remuneração. Então, torna esse R$300 uma dívida. Em que sentido? Às vezes pega um fundo de investimento dentro de um formato de previdência e paga esse boleto todo mês. Então, assim, hoje o mercado te dá a chance de ter um fundo multimercado que tem dentro da carteira renda fixa, que tem dentro da carteira ações, moedas internacionais e que vão te dar ali 200, 300, 400% da Selic, dentro de uma estrutura dessa, onde que tu paga um boleto, paga um débito em conta, que o investimento vira uma dívida no sentido de eu ter que pagar ele, né? Então, assim, isso é uma boa dica também.
Então, poxa, eu sei que nas minhas contas hoje eu sou autônomo, eu tenho um seguro de vida resgatável, não é aquele do banco, né? O seguro de vida mesmo, da MetLife, empresa que assim, internacionalmente conhecida pelos seus planos, e eu sei que eu tenho o boleto do seguro de vida e eu tenho o boleto da Previdência. Então, isso aqui consta na minha lista de débitos mensais, porque é uma conta que eu tenho. E aí, claro, dentro do que eu tenho que pagar, dentro da toda a estrutura de vida que eu tenho hoje, o que sobrar a gente vai direcionando para outros investimentos. Mas aqueles, Previdência e seguro de vida, que são investimentos, no meu caso, né, porque sou empresário, sou autônomo, faz parte do meu débito. Então, é uma boa dica para pegar o compromisso. Poxa, que fique 1 ano, 2 anos fazendo esse aporte mensalmente para criar essa educação, para criar esse hábito de pegar um dinheiro e colocar no investimento. E aí, claro, vai amadurecendo. O investimento, ele entra nos ritos de passagem da vida, né? O nascimento, a comunhão, o primeiro beijo, a formatura, depois o casamento, tudo isso são ritos de passagem. O investimento é assim também. A gente precisa passar por ele de uma forma construtiva. A gente precisa entender, a gente precisa poupar, a gente precisa depois diversificar e indo assim multiplicando esse dinheiro. Então, assim, de uma forma mais didática, hoje, partir para investimento, ele demanda essa interação com uma construção, né? Então, a gente até, dentro das aulas, palestras e seminários que a gente tem aqui, a gente fala muito do tripé dos investimentos, do ciclo de vida do investidor, que é o acúmulo de patrimônio, onde eu tenho assim, uma renda menor, né, e um poder de poupança menor, mas ativo, onde eu estou construindo patrimônio, eu não posso negligenciar de forma alguma essa fase, porque ela é a mais importante para o investidor. Depois, a gente tem a fase da multiplicação, onde os meus rendimentos são maiores, o meu aporte é maior, eu tenho um volume acumulado maior para eu ter mais flexibilidade na carteira, né? Então, esse é o sonho de qualquer investidor. Poxa, né? Muita gente fala de chegar nesse ponto para conseguir ter uma carteira mais arrojada, uma carteira mais sofisticada. E a terceira fase, que é a distribuição, onde eu passo já a ter uma renda menor, já estou me aposentando, já estou vivendo de renda, já começo a me preocupar com sucessão patrimonial, como que eu vou distribuir esse dinheiro entre os meus familiares, de que forma eu vou investir esse dinheiro para me deixar resguardado e a minha família resguardada também. Então, esse ciclo ele precisa ser respeitado. E aí, em acúmulo de patrimônio, a gente fala nisso, no compromisso com o dinheiro, de ter ali mensalmente o compromisso de guardar. E aí, posteriormente, a gente vai evoluindo nisso. Não tem que ter vergonha de ouvir hoje que, vou começar no investimento, mas eu estou só guardando dinheiro. Mas se tu está guardando dinheiro numa ferramenta onde tu vai estar ganhando mais do que um CDB, né, como o nosso colega falou, onde tu vai estar ganhando mais do que a inflação, mais do que uma poupança, tu já está na frente de 95% dos brasileiros hoje. R$1 trilhão, R$1 trilhão hoje está na poupança. Então, a gente está falando de R$1 trilhão, 88% do dinheiro em circulação no sistema bancário hoje, que rende 70% da Selic. 70% da Selic hoje é mais ou menos 1,2. Assim, a gente ainda está com a Selic caindo, então o CDI cai mais um pouco. Então, a gente vai ter uma inflação maior do que o rendimento na poupança, ou seja, o dinheiro na poupança perdeu o poder de compra, né? Meu dinheiro ali eu já vou perder poder de compra, não vou perder dinheiro na poupança, mas o dinheiro circulando, ele vai estar rendendo melhor que a minha poupança. Então, a gente precisa primeiro entender isso, para depois sim a gente pensar em sofisticar,
a gente pensar num trade, a gente pensar em movimentos que sejam mais arrojados, que aí, de fato, a gente vai conseguir ter uma carteira segura, diversificada, e não ter um investidor frustrado, não ter um investidor até quebrado em alguns casos. Então, assim, tudo parte da educação, né? O tema hoje, né? Educação financeira. Então, a gente precisa se educar estrategicamente para poder ter boas aplicações, para poder ter um dinheiro rendendo melhor do que o sistema financeiro, o sistema bancário nos entrega hoje. Então, a dica para quem quer começar, para quem quer ter esse movimento, procure alternativas onde você consegue ter compromisso com esse dinheiro, que ele vire um compromisso mensal para você. Aí, claro, a gente tem N alternativas que podemos entregar para o investidor nesse sentido. Outra questão, completando o que o Marco falou, que tem, assim, pessoas que querem investir, né, mas ela ainda tem uma dívida ou está endividada, né, porque 1 em 4 brasileiros está endividado, e aí ela quer investir e está endividada, ela faz empréstimo muitos para investir, e eu acho isso também que, claro, né, a pessoa não tem consciência, porque primeiro ela tem que pagar a dívida, aí ela gerar para conseguir ter o controle financeiro, daí pagar a sua dívida e ter um lucro, no caso, uma consciência do seu dinheiro, né, de utilização dele, para daí estudar sobre investimento, consultar pessoas que investem e a partir daí começar a encontrar o melhor investimento conforme o seu perfil, né? Se é mais arriscado, se é menos arriscado, se ativo, mas tem gente que, por incrível que pareça, que faz empréstimo para conseguir cumprir e pagar a dívida e fazer investimento. Não Legal. só... Desculpa. Não, pode falar. Assim, não só tem pessoas como fazem o empréstimo, e assim, eu não julgaria hoje o preço do dinheiro, eu não julgaria quem toma crédito para algum investimento. Claro, né? Se ele for bem posicionado, se ele for para uma expansão numa empresa, se ele for para comprar uma estratégia de bolsa onde ele tem uma previsão de retorno, até a própria bolsa, né? Hoje tu pode comprar a termo, né? Tu pode comprar hoje, com o preço de hoje, para pagar daqui a 6 meses. E aí tu paga um spreadzinho ali, vamos colocar de 1,5% por 6 meses. Então, assim, é um dinheiro muito barato. Claro que se isso for feito de a forma certa. Se eu sei que o fazendeiro faz muito isso. Ele tem a safra e periodicamente ele tem aquele dinheiro certo. Então, o que ele faz? Ele compra hoje para pagar daqui a 6 meses, paga uma taxinha, porque ele sabe que ele vai ter o dinheiro. Então, assim, ele tem conhecimento de mercado, né? Exato. Então, esse tipo de relato de gente que pega empréstimo para investir e investir de qualquer jeito, ele é assustador. E ele é muito normal. A gente tem hoje, basicamente, 100 mil interações no nosso site por mês, de gente com N tipo de dúvidas, e muita delas é sobre a viabilidade de pegar um dinheiro para começar a investir na Bolsa de Valores. Então, a gente ainda tem a falsa ideia de que um investimento na Bolsa de Valores ele é muito mais rentável que um empréstimo. Por quê? A gente sabe que no tempo a Bolsa sobe muito, mas ela não sobe reto. Então, tem muita gente que não tem estômago. Não tem estômago para passar por um primeiro trimestre e um abril como a gente passou. Depois eu posso pegar eu posso até compartilhar a tela, se for o caso, pegar um exemplo de um fundo de ação que já está positivo no ano, né? Mas ele perdeu 30% em rentabilidade em março. Por quê? Oscilação, a bolsa não sobe reto. Claro, a gente teve uma pandemia, a gente teve um momento muito diferente, mas corrobora com o que a gente fala. A gente precisa estar consciente da estratégia, consciente do que fazer,
porque o dinheiro serve para isso, né? Ele serve para a gente pensar num futuro mais próspero, a gente precisa pensar num dinheiro que nos renda melhor, um dinheiro que daqui a 10, 20 anos eu vou poder viver só de dividendos com tudo que eu acumulei. Então, essa é a ideia, né? A gente construir esse patrimônio, construir essa educação para poder ficar mais tranquilo com momentos como o nosso primeiro trimestre, onde teve ações, aplicações em fundos de investimento, enfim, vários tipos de aplicações financeiras que foram negativas e muito negativas. Então, primeiro de tudo, a educação, ela nos leva para esse caminho, para essa coerência com o dinheiro, com a estratégia que a gente está fazendo hoje. Legal. A IESA mesmo complementa ali, né, dizendo a questão do cartão de crédito, e isso é um problemão, né? E aí já estendo, a Caroline confirmando, o Matheus confirmando, o Valério falando sobre a falta de gestão de vida, né, que é uma coisa que o próprio Marco comentou ali, né, essas fases que a gente tem. Mas nessa linha do cartão de crédito, dessas falsas oportunidades malucas que aparecem, faça um empréstimo aqui que você investe em criptomoedas, aqui que você fica rico em 3 meses, né? Como que fugir disso, né? Fugir do cartão de crédito, que é uma facilidade, hoje qualquer um pega um Nubank ali e tem um limite de 5 mil reais, né? Então, como fugir dessas ilusões que tá tão fácil assim, né? O que você sugere para não cair nesse caminho aí que pode ser bem irreversível, né? Posso? Eu acho que o conhecimento liberta, né? Então, a partir do momento que você tem conhecimento, hoje o que o banco quer é que você se torne refém dele. Então, ele vai, um limite aqui para você, não, 5 tá muito pouco, vou te dar 10 mil aí. Então, a gente aprende no amor ou na dor. Eu aprendi na dor. E eu fui aprender muito tarde. Eu aprendi quando eu comecei, eu estava na faculdade, meu primeiro emprego e tal, e tô rica, né? Vamos sair gastando. Então, eu nunca mais esqueço que eu cheguei para os meus pais e falei assim, eu não tenho dinheiro. Recebi meu salário e foi tudo pro banco. Meus pais queriam me matar, né? Começa por aí, né? Como que você... Então, gente, eu aprendi na dor. Aprendi que eu tinha que... Peraí, Caroline, se você está trabalhando, se você quer as coisas, eu acho que também vem muito da questão de sonhos que a gente tem e a gente quer para ontem. Eu quero um carro. Não, mas eu quero sei lá, que carro que eu quero. Eu quero para amanhã. Vou lá, vou financiar em 60 vezes, 72 vezes. Não somo que aquele carro que eu estou pegando, eu vou pagar 2, né? A gente age muito na questão de impulsividade, e eu digo isso porque às vezes, eu faço isso ainda, né? E, então, é a questão do conhecimento. A partir do momento que você começar, hoje, né, Instagram, que você seguir perfis de parte de financeira, seguir o nosso amigo lá do Eu Quero Investir, você já vai começando a ter um conhecimento e vai saber, opa, peraí, se eu começar a fazer isso, vai dar M lá na frente. E cair nas promoções, eu tenho, né, eu me policio muito porque eu caio na promoção, assim, na armadilha da promoção. E eu fico, gente, isso não tá certo, tá? Eu não preciso disso, então não vou comprar. É um negócio, eu preciso, eu necessito, eu quero. Ou eu só tô comprando pela promoção. Eu ainda me policio muito na questão, a armadilha que mais me pega é a questão da promoção. Então, como se vocês, pela dor mesmo, eu tive que dizer, eu não uso isso não vai me servir, não vou comprar. Mas tá com 40% de desconto. Não, eu não preciso. E uma coisa que eu criei, assim, comigo, é ficar um dia sem gastar. Tipo assim, hoje eu não vou gastar nada, não vou comprar nem um pirulito, e não vou pedir comida, vou ficar sem gastar. Isso me ajudou bastante também. E como ele comentou, o controle semanal, eu preciso ser mais intenso, ser diário. Um dia, então, hoje eu não vou gastar. E aí a gente acaba, como dizer, o conhecimento é revelador, né? Você acaba se conhecendo e vendo teus hábitos e mapeando para tu conseguir guardar e ter uma reserva. Porque é um exercício
E não é curto prazo, assim, hoje eu vou me tornar uma pessoa que poupa e... Não, é dia após dia, né? Legal. Mais alguma interação? Rafael, tá quietinho aí, Rafael. O que você diz para nós aí? E falando para a empresa, talvez a empresa, assim, evitar isso, né? Mais na linha de que se pega no dia a dia com as empresas aí. Eu acho que daí entra bem aquilo que a gente comentou antes, das empresas entenderem as reais necessidades. Tá bem similar ao que as duas colegas comentaram, né? Então, realmente identificar as necessidades, aquilo que realmente é imprescindível, aonde pode ser reduzido também custos, né? Pegando esse momento agora, o que as empresas podem fazer e aproveitar até esse momento. Eu vou citar um exemplo agora, por exemplo, empresas que eventualmente hoje o normal é isso que a gente está fazendo agora, né? A gente está trabalhando, está fazendo reuniões online, né? Então, poxa, de que forma que hoje as suas atividades você pode adequar a esse novo normal que as pessoas estão aceitando para que você também reduza custos, né? Isso também são atitudes que podem ser feitas. Eu lembro, ali em janeiro, eu tinha uma negociação para fazer, eu saí daqui para ir lá em São Paulo para fazer uma reunião para fechar um negócio, e na verdade eu cheguei lá, eles queriam só tirar mais dúvidas técnicas e acabou que a gente nem fechou o negócio naquela ocasião, e para mim fica muito claro que se fosse hoje, certamente, e naquele momento eles não cogitaram a hipótese de fazer uma coisa online, assim, pessoal da old fashion, né? Eles queriam fazer tete a tete, queriam conversar, queriam ver, e certamente hoje seria uma situação que a gente poderia, né, falar, talvez eles mesmos já estariam seguindo, aceitariam com mais tranquilidade esse cenário. Então, eu acho que, basicamente assim, né, buscar aquilo que efetivamente é o essencial, e buscar as alternativas para reduzir os custos da melhor forma possível, para não cair nas tentações de gastar em um momento que a gente não está podendo gastar agora, né? Perfeito. Vocês comentaram antes ali também a questão da revelação, né? Que esse controle muitas vezes é revelador, né? E talvez 99% ou mais ali do problema é a própria pessoa, né? Que quando ele começa a controlar, ver aonde está saindo o dinheiro, né? Que surge essa revelação e talvez é um pouco traumático, digamos assim, né? O problema não está nos outros, está em mim mesmo, né? Então, como trabalhar com a revelação, no caso? Talvez a própria empresa, em consultoria acontece muito isso, né? Eu trabalhei com consultoria um bom tempo, né? E a gente percebia que o problema não era o funcionário, o gerente, era o próprio proprietário, né, que tinha esse problema. Então, como se tratar a revelação da minha pessoa e a empresa também? Isso é uma coisa que a gente se depara bastante, sabe, Gil? Com o trabalho que a gente faz, quando a gente, né, inicia esse trabalho de terceirização com clientes, né, a gente passa a assumir tanto as partes burocráticas das empresas, né, aquele lançamento de boletos, compromissos, provisionamentos a serem pagos, as contas a receber. Então, toda a parte que toma tempo do empresário ou que exige que ele contrate alguém para fazer isso é o que a nossa empresa se propõe a fazer para justamente dar mais tempo livre para o funcionário, para o empresário. E aí a gente se depara com algumas situações, claro, que e além de a gente fazer esse trabalho operacional, a gente também faz esse trabalho consultivo para eles, né? Onde a gente faz as apurações de resultados mensalmente, analisa os indicadores, que a gente chama lá os KPIs, né? E aí, com isso, a gente vai dando sempre o norte para o empresário, aí sim, chega e diz, olha, você não pode estar gastando demais aqui, você está investindo aqui, não faz parte da tua estratégia. E aí começa esse momento de revelação. E é tão interessante que daí a gente, no começo, se depara com situações em que o empresário não tem noção nenhuma de como que ele gasta, quanto que ele gasta, nem nada, e a gente se depara em situações que ele liga e diz assim, olha, eu estava pensando de trocar de carro, eu posso trocar de carro, né? Diz assim, olha, decisão é tua, a empresa é tua, mas vamos analisar agora os números. Olha, se analisar sim a estratégia, o recurso disponível e tudo mais, então a gente consegue fazer de tal forma. Então, às vezes chega a ser curioso algumas situações, né, em que o empresário, que é o dono do dinheiro, às vezes pedir para a gente se pode fazer, se pode gastar, mas assim, isso, por outro lado, é bem legal, porque mostra o grau de maturidade, a conscientização em que houve
por parte desse empresário, e aí sim a ação sendo a ação responsável com o seu recurso, com o seu dinheiro, com suas disponibilidades, né? É bastante bacana e necessário essa conscientização, né? Acho que é bem isso, e voltando ali à parte da pandemia, né, as compras online ficaram assim uma vitrine que você tá em casa, no sofá, vou dar uma olhadinha, e quando vê, é ladeira abaixo, né? Olha, aqui no chat a gente tem algumas contribuições, o Valério disse que o dinheiro físico está escasso, e realmente, né, a gente pode ver aí, já foi citado vários exemplos, né? E o Zumar Melo fez uma pergunta. Ele disse que vai construir um imóvel para alugar, o investimento aí é de R$100 mil e o valor do aluguel é R$800. Estou no caminho certo? Não sei se alguém sabe, consegue contribuir aí, deixo aberto. Eu acho que essa pergunta vai para o Marco. Vai que é tua, Marco. Vai que é tua, Marco Velho. Ele tá ali pensando. Acho que seu microfone tá desligado, Marco. Marco! O Aldo aqui também comentou. Rafael, grande guru da área financeira. E daqui a pouquinho temos o nosso sorteio, né, Gil? Não podemos esquecer. Agora foi. Opa, Agora... então vamos para a pergunta aí. Assim, ó, Zumar, me chamou muita atenção que eu tô numa área aqui, para quem conhece Balneário Camboriú, né, sabe que o imóvel aqui é o tesouro do século todo. Então, assim, hoje um investimento de R$100 mil, um valor de aluguel de 800, a gente está falando de 0,8%, né, ao mês. Isso perto de uma poupança, perto de uma renda fixa, perto de um investimento que entregue um dividendo alto, que aí vamos colocar 0,6, 0,7, 0,8 mensal, é muito bom. Então, conseguindo manter de fato esse valor, com certeza é um bom investimento. Claro, né? Eu não sei se esse valor é líquido, se esse valor tem alguma outro custo, alguma coisa que esteja intrínseco a isso, né? Até a gente sabe hoje, até deixa eu ver se ele está... sim, não colocou nada, mas a gente tem que olhar os números, né? E comparado a isso, o que eu teria de opção no mercado hoje para entregar um rendimento desse? Então, 0,8, não sei se é isento de imposto de renda ou não, 0,8 hoje é um bom dividendo, é um bom rendimento mensal, porque a gente não tem mais hoje nada conservador que entregue isso. A gente vai ter que ir para um perfil mais moderado ou até um pouco mais arrojado para investimentos que entreguem um dividendo mensal melhor. Se a gente pegar hoje top fundos imobiliários, a gente vai ter uma média de 0,65. 0,65, olhando para uma poupança, olhando para uma renda fixa, a gente está falando de 350, 380% da Selic mês, né? Selic na variação mês. Então, isso faz muito sentido. E olha que aqui tu está me dizendo 0,8, 0,8 limpo por mês é muita coisa para o perfil de investimento que é. Claro que aí tem o locar esse imóvel, a vacância, tem procurar o inquilino, tem ele pagar certinho, né? Esses fatores que não entram no cálculo. Mas olhar o número, perfeito. Está seguindo num conceito até de diversificação, não sei se esse também, às vezes, é o dinheiro todo da vida da pessoa, em que a gente vai ter um bom rendimento. Agora, é colocar na ponta do lápis, né? Qual a logística para fazer isso acontecer, quanto tempo o retorno do investimento,
toda essa parte mais operacional, né, se o custo-benefício vale a pena, 0,8 isento, né, limpo todo mês, com certeza é um bom investimento. Como fazer isso hoje de uma forma mais conservadora? A gente não entende mais as possibilidades no mercado financeiro, porque a gente tem uma Selic de 2% ao ano, né? Então, investimentos conservadores pagam 2,5%, 3, 4, dependendo do prazo que tu atrelar esse título. Claro, se a gente for um pouquinho mais longe, né? Se a gente sair um pouquinho do conservador e ir para um moderado, a gente consegue 5, 6 ao ano, 7 em alguns casos. Então, assim, olhando pro número, é um bom investimento, tá? Não sei se te ajudo nesse sentido, porque a minha expertise é o número. Agora, o business por trás, né, de uma construção, por trás de um arrendamento ou um aluguel de um imóvel, eu não confesso que não sei te ajudar, mas o número tá ok. Dentro desse perfil, está super encaixado como uma boa rentabilidade. Legal, Marco. A gente pode continuar na sequência nessa linha ali, o pessoal até complementou ali, né? O Paulo comentando também a questão do imposto de renda, né? O próprio Zulmar ali dando alguns números, né? Nós só vamos encerrar a nossa gravação agora, pessoal. Então, depois a gente continua, né, no bate-papo aqui. A Iesa, vamos para o nosso sorteio, então, a Iesa. Vamos sim. Qual talker vai dizer o número? Escolha aí, Gil. Para o Marco, então, tá lá de Balneário Camboriú, quem sabe vai para lá, né? Marco, o número de 1 a 17. Seu microfone está desligado, estamos aí na expectativa. De 1 a 17? Isso. Eu vou de 5. 5, deixa eu ver aqui. Paulo Ivar Peruso Filho. Ó, o Paulo. Paulo, você ganhou o nosso sorteio. Depois eu vou te mandar um oi ali pelo perfil do Orion Park. Você é de Lages mesmo? Olá, oi. Eu sou sim. Sou primo do Rafael, né? Olha aí. Esposo da sócia dele, né? E estava prestigiando aí um assunto que me interessa muito. E foi bom participar até agora, né? Ótimas dicas aí de todos. E que bom que fui felicitado aí com esse brinde aí. Pois é, você pode... Tá devendo um, hein, Paulo? Eu tô devendo. Valeu. Pode estar aí retirando lá no Orion Park. Então, para a gente encerrar nossa gravação, gostaria de agradecer aí aos nossos mantenedores, a Turma da Árvore, FAPESC, Prefeitura de Lages e, claro, aos nossos apoiadores, o Sebrae Santa Catarina e a Matin Box. O Chimatalks de hoje estará disponível no nosso YouTube, então você pode assistir novamente, também compartilhar com a galera. E, claro, fique ligadinho nas nossas redes sociais, @OrionPark, que logo temos o próximo tema. Muito obrigada para quem participou até agora e a discussão continua. Até a próxima edição.